bem? Então vamos agora a vocês aí que estão acompanhando a aula de curso básico de Java. Nas últimas aulas a gente fez a montagem do ambiente, fez o primeiro Hello World, algumas operações matemáticas, fizemos operações de condições, né, if, else, switch cases, estrutura de repetições como while, for each. Trabalhamos um pouco com arrays, tá certo? Foi muito pouquinho, né? A gente vai, ao longo do curso, incorrendo mais sobre as funcionalidades de arrays e tudo mais, na parte intermediária. Trabalhamos um pouco de funções e métodos, né? Dentro dessa aula de funções e métodos, eu trabalhei um pouquinho com classes, instâncias, modificadores, né? Níveis de acesso e classes estáticas e funções estáticas. Nessa aula, vamos trabalhar um pouco com exceções, certo? Em que contexto as exceções são, abriu o IntelliJ, em que contextos exceções são necessárias, né? Exceções são necessárias para tratar validações de erros, né? Caso vocês queiram trabalhar exclusivamente com erros no sistema, exceções são necessárias. Então, exceções são importantes para a gente trabalhar com tratamento de erro, tá? Hoje nós vamos tentar abordar aqui uma tarefa bem simples de exceção, criando uma classe que vai poder lançar uma exceção e outra que vai tratar a exceção da classe lançada. E também vamos entender um pouquinho de herança das exceções e a cadeia de heranças de exceções. Então, primeiramente, aqui a gente vai, né, nas aulas passadas, né, fechar aqui as classes, que eu estava aberto, vamos criar uma classe aqui, dessa vez nós não vamos criar primeiro a classe main, vamos criar aqui uma classe teste, e aqui eu vou fazer um teste mais voltado à regra negocial. Vou chamar teste envia e-mail, tá? Na verdade, eu vou seguir o nome do padrão do projeto, que eu fiz até agora de aulas, né? Então, teste e exceções. Deixa eu ver aqui se eu escrevi certo. Só para garantir que eu estou fazendo aqui. Exceções. Nessa classe teste exceções, vou criar aqui uma coisa fictícia. Vou criar um método, tá? Ele vai ser do tipo void e vai enviar e-mail, certo? Mensagem. Isso que o nosso método vai fazer. Não necessariamente a gente vai fazer a implementação aqui de chamar os servidores de e-mail, realmente fazer envio de e-mail. Isso aí é para outra aula. Essa aqui é uma aula de tratamento de coisas bem simples, que é tratamento de exceções e exceções. Então, primeiramente, o que vai acontecer aqui? Eu vou inventar uma regra negociando na minha cabeça, que eu vou validar se o e-mail, e aqui a gente vai chamar um operador diferente, como na outra aula foi mencionado, se o e-mail que eu estou enviando, né, é diferente de nulo. E se a mensagem também é diferente de nulo. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou inverter o operador. Se e-mail é nulo ou se mensagem é nula, eu quero que o sistema não faça nada. Ele avise que há esse impedimento de envio. Tá certo? Então, para esse tipo de coisa acontecer, para que eu lance um erro para o sistema tratar esse erro posteriormente, eu vou chamar no negócio, ó, lançar, throw, do inglês. Eu vou lançar uma nova exceção. Ao lançar uma nova exceção, eu posso dizer o seguinte: e-mail é obrigatório o preenchimento. E a mesma coisa aqui. Throw new exception. E eu falo que mensagem
é obrigatória o preenchimento. Beleza. Perceba que meu IntelliJ, né, minha IDE, está me alertando de um possível problema aqui. O que é o problema? Seguinte, se eu estou lançando uma exceção, eu tenho que avisar, né, que o método aqui pode levantar uma exceção. Ou eu trato essa exceção lançada. Como minha intenção no envio do e-mail é lançar um erro para o sistema coletar, seja em tela, seja o que for, eu vou colocar no quê? Na assinatura do método, né? Anteriormente, a gente definiu o quê, né, na nossa aula? Que existe uma estrutura, né, que o método obedece. Public, void, nome, tags. Geralmente, um método obedece essa estrutura, tá? Vou copiar esse aqui no Paint para ficar mais claro. O método obedece exatamente essa estrutura, geralmente, tá? Alguns métodos podem ter coisas a mais, como static, outros métodos podem ter uma visão mais abstraída, mas geralmente os métodos obedecem essa estrutura. Sendo o primeiro nome aqui modificador. Como eu disse na outra aula, modificador. Se é público, se é privado, se é default, se é protect. Modificadores servem para você falar se esse método, né, pode ser acessível de outros lugares. O que é esse colchetes aqui, né, para ficar claro o que é? É o que esse método retorna, certo? E por final, e antes de terminar, claramente, o nome do método. Nome do método. Depois, os argumentos. Argumentos que eu passo para esse método funcionar. E até agora, não foi dito, né? Mas agora nós vamos entrar numa última coisa que o método vai ter, né? Que é essa parte que está grifada aqui, que a gente chama de assinatura do método, ou possibilidades de exceções. Então, essa partezinha do método final é o que pode lançar nesse método ao ser executado. Dito isso, né, eu estou lançando uma exceção ao enviar e-mail, né? Pode ou não pode lançá-la, mas se pode lançar, eu tenho que dizer para esse método que ele pode lançar. Então, por isso, o que acontece? Throws, né? Significa que ele pode lançar uma exceção. Para quem for chamar esse método dessa classe, avisar, ó, ao chamar em e-mail, cuidado que ele pode lançar uma exceção. Se lançar, trate do seu lado aí, certo? Nós vamos entrar nessa outra parte daqui a pouco, que é o tratamento de exceções, mas aqui eu estou só passando por esse caso, né? E aqui eu vou colocar só esses áudios aqui falando e-mail enviado. E aqui, ao lançar a exceção, né, eu não caio nessa parte do sistema de print LN, porque eu lancei e eu encerrei a pilha, certo? Ok, então. Então aqui o teste de exceções, tá? Eu criei um e-mail. Vou criar outra aqui, que é, por exemplo, vamos chamar que esse método seja gera relatório, tá bom? No gera relatório, né? Eu vou criar um e-mail aqui, e-mail, colocando e uma mensagem
No. Simplesmente eu vou fazer ele funcionar de maneira mais correta. Então vamos colocar o e-mail aqui, fulano@teste.com.br e mensagem teste. Só para mesmo para a gente ver o ciclo acontecer e ver se isso procede mesmo. Então eu vou chamar aqui o envia e-mail, passando e-mail e mensagem, certo? Perceba que ao fazer isso, ele ainda está dando esse erro aqui. Por quê? Olha, ou eu aviso no Flow que quem chamar esse método ainda pode incorrer numa exceção, ou eu trato essa exceção. Surround with try pet. Ou seja, circunde para mim esse método que ele pode lançar uma exceção, certo? Então, o que acontece aqui? Mesmo nesse caso aqui, eu estou passando dados que não são nulos, né? E não vai cair na exceção, eu tenho que tratar que esses dados realmente, realmente pode acontecer, não pode acontecer. Eu tenho realmente que tem que, olha, se acontecer, beleza. Tá aqui a resolução. Se não acontecer, melhor ainda, né? Então aqui eu faço um tratamento para evitar erros não tratados no sistema. O Java, ele impede que isso aconteça. Ou você trata o erro, ou você lança esse erro para quem chamou tratar, certo? Não existe essa hipótese, essa função, esse método, ele tem uma exceção provável e eu não estou tratando do outro lado, né? Ou eu não estou assinalando na assinatura do método que ele não lançou exceção. Eu tenho que obedecer contratos. Java, em última análise, é uma linguagem que obedece contratos. E quando você estuda POO, Programação Orientada a Objeto, e outros padrões de projeto, você vai entender cada vez mais que obedecer contratos é a ideia principal de uma boa aplicação, né? Aplicações devem obedecer contratos. Salvo algumas coisas aí, como front-end, mais antigo, que não tinha muito lance contratual, mas programação moderna, programação onde você evolui com codificação, ela obedece, por definição, contratos, tá? Então, se eu estou assinalando um método que lança exceção, ele pode lançar exceção, então eu tenho que circundá-lo, extrair get e fazer os tratamentos necessários. Então, aqui no meu caso, eu enviei e-mail, né? Esse caso aqui vai passar com sucesso, mas se der erro, ele vai lançar um runtime exception. Mais para frente eu vou distinguir o que é uma exceção de runtime e uma exceção de não runtime, ok? Para finalizar, eu vou criar um, um main aqui para chamar meu teste relatório, tá? Então, eu vou chamar, como eu disse antes, essa classe aqui, ela é pública. Então, para eu chamar esses dois métodos aqui dentro de uma classe, um método que esteja estático, eu não tem jeito, eu tenho que instanciá-lo, tá? Então, teste exceções, new, teste exceções. A partir do momento que eu instancio, eu posso chamar lá o gerar relatório. Mas é bem interessante, se eu vou chamar o envio e-mail, fora, né, isso aqui ele tem que ficar público. Mas dentro, posso fazer ele protect, tá? Para evitar que outras classes chamam ele. Ou ao mesmo private, se eu quero que não apareça isso, eu não quero acessar esse envio e-mail fora dessa classe. Para ser coerente, né, eu não vou. É, eu estou na mesma classe, beleza. Se eu tivesse fora, ele pararia, né? Tá, eu não vou criar outro main para isso. Vou gerar o relatório mesmo. Gera o relatório, tá? Então, aqui instancia, gera o relatório. Ele vai tentar fazer isso aqui e vai falhar se der errado. Vamos lá, vou marcar o breakpoint aqui. Vamos executar isso. Vamos ver acontecer. E-mail, definiu, mandou, imprimiu no console. E-mail enviado, como foi aqui. Agora, vamos fazer um que é nulo, para ver o que acontece. Tá bom aqui, só esse aqui tá certo. Mando de novo. Lançou a exceção, ele não enviou e-mail.
a exceção foi capturada ali no meu try-catch e jogada na pilha. Foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? É, basicamente, exceções. Você trabalha com regras negociais, às vezes pode acontecer uma coisa de infraestrutura que você tem que checar se o servidor está no ar ou não, mas basicamente é tratar com regras negociais é uma boa prática, tá? Nesse caso aqui, né, pode ser uma regra negocial, o e-mail e a mensagem seriam obrigatórias, mas, por exemplo, você pode estar tratando que a idade de uma pessoa não é permitido para fazer uma venda, por exemplo, né? E aí você tratar ela lançando uma exceção, ó, essa pessoa não tem idade adequada para realizar a venda. E aí você lança uma exceção, certo? Ótimo. Mas aqui tem uma questão, tá? Aí me perguntam, por que essa exceção aqui, né? Ela me pediu para fazer um throw, né, de exception, e essa aqui que lança uma exceção não me pediu para fazer o throw aqui. Isso é muito simples, porque essa exceção é uma exceção de runtime. Exceções de runtime não pedem assinatura no método, tá? E exceções do tipo exception pedem assinatura no método. Vejam que quando eu abrir a exceção de runtime, ela recebe um trouble, né? E ela é extended de exception. Se você abrir as classes de exceção, né, do Java, você vai ver que, por exemplo, exception é quase a última barreira, né, da exceção, da pilha de heranças que vem de trouble. Trouble é a última das últimas exceções que você pode trabalhar. Então, é, uma exceção do tipo trouble, né, ela é a pai de todas. Isso é importante dizer, porque quando você estiver trabalhando com tipos de exceções, serão importante você criar as suas próprias exceções, certo? E runtime é uma exceção que a própria linha do main ou a linha da própria classe não vão incomodar de você lançar ela aqui sem avisar aqui, tá? A não ser que você lance ela diretamente. Ó, mesmo lançando diretamente, ela não pede para você anotar aqui. Então é isso mesmo. Eu até mencionei errado, peço desculpas. Mas uma exceção de runtime, ela não se incomoda de você lançar ela direto. Mas se eu lançar uma exceção aqui, por exemplo, ela se incomoda. Ela pede para você colocar ou tratar, como eu fiz com o try-catch, né? Ou lançar aqui. Então, o que que a gente fez nessa aula, tá? A gente fez aqui uma regrinha bem bobinha, negocial, e fez um tratamento para conter essa regra. Eu não marquei o breakpoint aqui no try-catch, vou rodar de novo para ficar bem claro. Ó. Quando eu gero o relatório, eu tento enviar e-mail e vejo aqui a exceção que deu. Ela lança um exception e o meu cat captura ela. Por que que eu mencionei que é bom ver a herança das classes? Porque eu consigo até pegar aqui dentro do meu cat um trouble. Veja, ó, eu troquei de exception para trouble. Mesmo a minha exceção lançando um exception aqui. E eu vou conseguir pegar normalmente essa exceção. Porque trouble é o pai de todas as exceções. E eu consigo pegar ela, né, e abrir aqui, ó, no Evaluate, como eu já mencionei, que trouble, né, ela é uma exception. E uma exception é filho de trouble. Mas, se eu caminhar, né, para, por exemplo, uma runtime, eu não pego essa exceção porque runtime, ela é, ó, já nem aceita eu rodar. Ela não compila o código.
Porque runtime, ela não faz parte da exceção de exception. Exception é pai de runtime. Então, eu não posso lançar uma exceção que eu estou tratando o filho e eu estou pedindo o pai, certo? Eu tenho que lançar a cadeia mais hierárquica antiga do que a nova, se eu quiser catar o erro. Ou eu lanço exatamente a exceção, eu capturo exatamente a exceção do qual eu quero pegar. Mais uma informação interessante, por exemplo, que ao lançar essa exceção, eu tenho aqui no meu evoluir, por exemplo, no exception, algumas coisas. Ó, tem o backtrace, né, aonde que foi a pilha onde foi lançada o backtrace, que é o objeto, né, que eu estou trabalhando, da instância. A mensagem que eu lancei aqui embaixo, tá? Isso é muito importante. E a stack, que é a pilha, tá? O que é a pilha no Java? Pilha é exatamente a ordem sequencial em que o código foi executado, ok? Então, primeiro de tudo aconteceu a minha chamada do main. Depois aconteceu o gera relatório e depois o envia e-mail onde aconteceu o erro. Aonde aconteceu o erro. Veja que ele mostra exatamente as linhas. Vamos conferir? Linha 6 gera relatório. Linha 15 envia e-mail. Linha 24 lança exceção. Então, basicamente isso aqui, e assim, confie em mim, eu trabalhei em algumas empresas, ler uma pilha de exceções, né, é muito importante saber interpretar ela, porque você resolve, praticamente você resolve 99% dos casos de bug que vão cair para você. Entender uma pilha, saber exatamente o que está acontecendo, chamada a chamada, torna o desenvolvedor suficiente nas resoluções de bugs. Tá? Basicamente, a pilha ela tem exatamente a sequência exata do que aconteceu. Quando você estiver executando aplicações Spring ou aplicações que são de outra biblioteca, outro framework, essa pilha pode ficar um pouco confusa, porque, no meu caso aqui, ela teve, se clicar de novo aqui a pilha, né? Ela vai ter apenas 3 chamadinhas, né? Do método main até a última coisa que aconteceu. Mas quando você estiver chamando uma aplicação Spring, ela vai ter um tanto de coisa, vai acontecer para baixo, vai ter um tanto de interceptor, de proxy, coisas do Spring, não necessariamente do seu código. E aí é que muita pessoa se perde nisso. Então, tenta entender que a ordem aqui é necessário entender para ver o que aconteceu. Até para você investigar um bug, então fulano, o código passou por aqui, passou por aqui. E aí pode ser que em algum momento, alguma coisa que deu no pointer lá na frente foi porque lá naquela parte, lá da sequência, alguém foi lá e setou nulo no atributo. E isso é muito importante porque te poupa horas de investigação aí, talvez se abrir no banco de dados e tudo mais. Entender a pilha é essencial, ok? Outra coisa não dita, né? Que essa exceção eu estou usando do Java. É recomendável a gente criar uma exceção. Eu vou criar um aqui de exemplo. Vou colocar. Vou colocar aqui. Exception e-mail vazio. Okay? Pronto. Exception de envio e-mail. É só criar classe para fazer isso? Não. Perceba que para fazer isso, tá? Eu tenho que fazer outra coisinha. Extend de exception. E fazer o meu construtor da minha exceção. O construtor, como eu disse, tem que ter o mesmo nome do método. E no meu caso, como eu estou trabalhando com herança, eu tenho que passar aqui o que eu quero passar para esse construtor. Eu não mencionei herança ainda, mas quando eu faço um extend, né,
de alguma classe. Se eu quiser acessar os atributos do construtor da classe pai, o super me acessa isso. Super de superior aqui. Quem que é o meu superior na ordem hierárquica? O meu pai, que é exception. Para isso, eu tenho aqui a mensagem que eu vou passar para exception, que é a mensagem que eu estou recebendo do meu construtor. Construir a classe, eu posso vir cá e colocar ela. Já nem está dando erro mais. Certo? Perceba que eu vou rodar isso aqui, ele não vai dar problema de compatibilidade. Ele deu aqui o erro de envio exception, mas ele não fiou. Por quê? Exceptional é pai do método de exceção que eu acabei de criar, da classe de exceção que eu acabei de criar. Então, eu posso até colocar ela aqui, né? Obviamente, ela vai chiar porque eu estou lançando exception, e agora eu troquei aqui o throw e ela está tudo certo. Roda e compila da mesma maneira. Esse é o padrão correto, você criar exceções para a sua aplicação. Não use em suas aplicações, ou tente não usar exceções, exceções padrão do Java, exception, trouble. Tentem criar as suas exceções customizadas, negociáveis. Tentem fazer exceções da sua aplicação, certo? Então, essa é a aula de exceções. Ela se encerra por aqui. E eu vou passar agora um exercício que eu vou criar na minha cabeça agora, tá? Com base unindo todas as aulas ministradas aqui, que foi da montagem do ambiente a lançar as sessões. Então, o que que a gente vai fazer de aula? Vou dar um pause e volto com o exercício. Então, eu escrevi aqui o exercício. Basicamente cria uma lista de compras que armazene uma lista de simples compras. Essa lista deve ter um array para armazenar os itens da lista de compras, um método para adicionar itens à lista, e ele deve recusar o item se o item não for preenchido com exceção, um método para exibir todos os itens da lista. Na classe principal, cria uma instância de lista de compras, para listar compras, né? E listar e adicionar e excluir itens, né? Excluir não precisa porque não tem necessidade agora, mas listar e adicionar é necessário. Basicamente, criar uma aplicaçãozinha que vai poder adicionar itens e listar itens. Na lista, na adição de itens, você tem que conferir se esse item foi preenchido ou não foi preenchido, ok? E na listagem é só correr o array, como foi feito nas aulas de while, né, de for, de repetições e tudo mais. É um exercício de fixação das coisas mencionadas até aqui. Não tem todas as coisas, mas é mais para passar pelo array, passar por exceções e tentar fazer isso aí ajuda a fixar na mente mesmo. E aí, dúvidas podem ser postadas aqui. Mais posteriormente, vou tentar fazer esse exercício aqui, se tiver tempo, porque ainda falta bastante coisa nas aulas, né? E eu estou com intenção de fazer o intermediário logo mais. Então, fico aí ah, nessa prioridade. O código fonte das aulas até agora ficou tudo nessas pastas CRC aqui e eu vou colocar tudo no vídeo, tudo junto, tá, pessoal? Para vocês terem acesso, ok? Agradeço a presença de todos vocês, conto com vocês na próxima aula e dúvidas e comentários serão aceitos, os comentários que não são, que são agressivos serão sumariamente deletados. Então, conto com o apoio de vocês, até a próxima aula. Tchau.